Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo nos nossos estúdios o Dr. Jonathan Ramos do Amaral, ele que é advogado e fundador do escritório Ramos e Amaral Advogados Associados. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Doutor, me conta um pouquinho da tua história, né? Em que momento você decidiu seguir esse caminho e fazer direito? Costumo dizer que o direito ele não nasce com uma escolha. Embora eu respeito muitos jovens quando eles dizem assim, não, acordei e vou querer fazer direito. O direito nasceu para mim como uma grande necessidade de ter um pouco mais de informação. Então, a minha história começa quando eu inicio os trabalhos, vamos botar meu primeiro emprego. Então, eu comecei na rede McDonald's, lavei muito banheiro, fritei muito hambúrguer. E, ao contrário do que muitos diziam, tu frita hambúrguer, eu dizia, como trabalha uma multinacional? Então, eu comi os livros, houve promoções, fui promovido 2 ou 3 vezes lá dentro. Quando saí, eu entendi que empresas não tinham aquele conhecimento todo. Fui vendedor, administrador, gerente e consultor. Comecei a dar consultoria fora. Até que em um determinado momento faltava ainda informação. Mesmo fazendo técnica em gestão e outros conhecimentos, porque tinha muita coisa na prática que os livros não ensinavam. Sim. Chegou uma hora que abriu o direito. E o direito, então, hoje é um grande caminho. Tu tem um conhecimento firme de onde tu vai e quer fazer. E tem segurança, né? Tem esse respaldo. Exatamente, porque o que falta para os empresários? Se a gente fosse falar em faculdade, em cadeiras de administração, não menosprezando, são excelentes detentores de conhecimento, mas lá dentro tem o jurídico. O que acontece hoje é que muitos empreendedores e empresários, eles vão fazer e eles não levam esse conhecimento jurídico. Confiam no contador, ou confiam numa informação que alguém disse, ou eu acho que é assim. E grandes sonhos se perdem por não conseguir complementar as coisas dessa forma. Verdade, verdade. E doutor, como é ser advogado e ter o próprio negócio? Vocês aprendem isso na faculdade? Como é que é? Em que momento você decidiu de fato empreender? Acho que tu já ouviu essa resposta, né? Que tem coisas que na faculdade não se ensinam. Existem excelentes faculdades Brasil afora, existem excelentes faculdades no mundo afora, mas na prática a teoria é diferente. Essa é uma frase já muito batida. O que ocorre é que o direito, a universidade, ele te ensina coisas técnicas. Não te ensina o que tu deve trabalhar com o teu escritório de maneira a empreender, a gerar negócios. Tratar o teu cliente como único. A quantidade de profissionais que muitas vezes desrespeitam o cliente, deixando de fazer, deixando de atender, deixando de dar o retorno. E hoje a empresa, ou o profissional, ou o escritório que abraça seu cliente e entrega muito mais do que ele foi pago, propriamente dito, isso é valor. Nunca mais eles te largam. E aí tu tem o sucesso em questão. Verdade, verdade. E falando sobre o seu escritório, em quais áreas do direito vocês atuam? Bom, a Ramos e Amaral, ela nasce com um ideal, né? Depois de que as escolhas aconteceram e aí a gente acabou caminhando. A naturalidade, por exemplo, que eu já vinha com empresas, então há bastante tempo empresário, há bastante tempo consultor. Hoje eu continuo ainda nessa área de consultoria ou a mentoria, que é um termo mais moderno. A gente começou a migrar sempre para o direito empresarial, civil empresarial. Hoje somos formados por um time grande, né? São 11 ou 12 profissionais, cada um com um braço diferente, atendendo sempre o empresário em todas as esferas. Então temos hoje profissionais especialistas na área de trabalho. Eu faço a fusão e aquisição de empresas, bem como negociações e contratos, dentro da área civil, direito sucessório também. Essas são as abrangências que tem. Por quê? Os empresários envelhecem, criam famílias. Empresas familiares são maioria, muitas vezes, no país. Sim. E elas precisam saber como é que funciona a próxima geração. Ou, eu quero vender a minha empresa, o que eu faço agora? Como é que eu vou vender a minha empresa se os outros não pensarem que daqui a pouco eu estou quebrado? Quantos empresários chegam a um determinado momento e eles não querem mais? E é uma questão cultural, né? Fora do Brasil, por exemplo, o mérito de um empresário criou a empresa, cresceu a empresa, vende a empresa. Exato. No Brasil, existe uma cultura de criei a empresa, ela continua funcionando, então eu vou morrer com ela. Sim, ela é minha para sempre. Ela é minha para sempre. E quando começa a entender, os empresários imaginam, eu não gosto mais, acontece um grande pecado. Porque ao invés de eles disserem para eles, ok, vou vender a empresa. Não sei como fazer, contrata um profissional. Busca alguém que vai te ajudar a fazer o EBITDA da empresa, a fazer o valuation, entender esse processo da venda. E depois disso, ao invés de fazer isso, de contratar um profissional, o que eles fazem? Deixam que a empresa vá morrendo.
quebram, né? Quebram. Sim, isso é muito cultural, né, doutor? Você acha que isso vai mudar um dia? Tá mudando. Tá mudando. Eu acho que tem gerações as gerações passadas, muito engraçado quando eu vou falar com filhos que contratam, mas a empresa do meu pai fala com ele. E aí ele vem de uma situação onde ele não gosta só de celular. E aí o advogado dele, muitas vezes o profissional que aconselha ele, muitas vezes ele nem mais lida no direito. Ele só está aconselhando o proprietário. Mas ele também é de uma geração anterior. Uhum. Então as gerações novas, e a tecnologia está aí, e nós estamos aqui para provar que está mudando. Verdade. Agora, voltando a falar sobre a sua equipe, na sua opinião, quais são os diferenciais dos advogados que estão aí com você? Todos que atuam lá dentro, da secretária, assessora, aos profissionais que trabalham dentro dos escritórios, profissionais que trabalham agregando ao escritório. Eu sempre digo que a gente não pode desistir nunca. O caso não tem defesa, procura. Não tem solução, negocia. Não tem defesa, vamos atrás. Quando tu não desiste, tu entrega valores que não tem preço. Sim. Então a gente nunca para de aprender, sempre se especializando, sempre jogando para cima. Eu digo para eles que o meu papel é puxar a régua para cima. Ter pessoas tão boas quanto eu, ou melhores que eu ao meu lado. Pessoas melhores em áreas que eu não sou tão bom. Sim. O profissional que consegue entender que tu é bom em uma área e em outra não tão bom, isso faz toda a diferença quando tu vai abraçar a causa de um cliente, resolver a causa de um cliente, resolver a causa de empresas. Muitas vezes, e quantas vezes, e talvez os profissionais que estejam nos escutando vão saber disso, quantas vezes tu para de falar sobre o direito ou sobre a consultoria e tu passa a aconselhar. Teve casos em que eu atendi pessoalmente e que o casal ou a empresa ou a dissolução de sociedade chegaram no momento, não, gostei da conversa, a gente não vai fazer agora, vai esperar. Ao invés de dizer, mas perdi um negócio, não, eu conquistei algo. Então, nosso diferencial é nunca desistir. Sempre entregar além daquilo que foi contratado. Muito bom. Você citou agora a palavra valor, né? Quais são os valores que para vocês são inegociáveis? O primeiro, que eu acho que abrange os demais, mas eu vou traçar os demais, primeiro é a integridade. Ser íntegro com tudo que tu faz, com tudo que tu fala, com todas as formas de agir. A integridade entra dentro, então, o respeito, o senso de justiça frente às coisas e às pessoas. Não significa que como empresário, empreendedor, mesmo um advogado, tu não possa oferir lucro no trabalho. Isso não pode se misturar. Claro. Mas ser íntegro em tudo que tu faz, dizer que vai fazer, ser honesto contigo ao dizer não para determinadas coisas. Não ceder, por exemplo, a caminhar por caminhos que daqui a pouco não resolvam o problema. Lembrando que os valores estão ligados a sucesso, né? Quanto mais fortes são os teus valores, mais os resultados vêm depois. Agora, doutor, falando sobre futuro, como é que você enxerga seu escritório a médio e longo prazo? Porque você já tem um tempo bom de mercado, mas como é que você se vê? Primeiro, sempre inovando. Não se acostumando com o que o mercado vinha trazendo como regra. Sempre buscando diferencial no mercado, sempre buscando se apresentar. Eu segurei um pouco a expansão geográfica para trabalhar qualidade de uma maneira diferente. Buscar agregar valores de uma maneira que a gente possa crescer com estrutura. Tem uma frase que a gente conversou um pouco antes. Lembra que eu disse, sucesso não aceita atalhos. É verdade. Não dá para querer atalhar resultados. Sim. Quando tu usa da integridade, tu inova frente ao mercado e tu entende qual é o teu plano de 5 anos, de 10 anos, eu tenho um plano bem definido. E sabemos onde a gente quer chegar e como quer chegar. Mas um passo de cada vez. Pode contar pra gente? Então, dentro da estratégia, um deles é trazer os profissionais mais qualificados e trabalhar em todos os problemas que as empresas têm e muitas vezes elas não sabem. Por exemplo, quando procura um advogado, quando tem problema, Exato. Certo? O que causou o problema? E é aí que a gente quer trabalhar. Muitas vezes no preventivo. No preventivo. Quase 70% do resultado que eu tenho hoje, eu resolvo em negociação. Sim. Então, os casos mais demorados, que muitas vezes a justiça pode demorar, lamentavelmente é assim, a gente consegue resolver antes do tempo. E isso faz toda a diferença para todas as partes. Sem porque dúvida. O negócio bom é quando todos os lados ganham. É aí que entra a consultoria, né, doutor? Isso. Na verdade, ela vem somando, né? Atualmente eu atendo, são 6 empresas que a gente tem mentorias fixas, onde a gente trabalha questões empresariais com eles. O direito entra somando. 3 destas, a gente trabalha questões de consultoria jurídica, onde a gente auxilia o profissional que atua lá dentro em criar esse passo a passo, esse procedimento para desenvolver. Com isso, até tu constrói bases para a empresa quer melhorar para depois vender. Ok, dá para fazer também. Muito bom.
Doutor, que dica você daria para os jovens, ou até para quem não é jovem, mas que quer entrar no direito, enfim, empreendendo? Primeiro, se descubra. Todo o novo advogado, todo novo estudante, advogado não, todo novo bacharel, todo estudante que começa agora, quando ele está nas primeiras cadeiras, eu falei assim, passa a arrebentação. As primeiras cadeiras, tu entende um fundamento que talvez o certo seria não colocar no início. No final, tu entende que era importante. Mas o que eu diria para eles era, aprende coisas que estão também fora do direito. Entenda o que é um fluxo de caixa, como é que tu gerencia o teu negócio. Hoje, grandes escritórios são grandes empresas. Exatamente. E se tu tratar o teu próprio negócio, a tua própria vida como uma empresa, tu vai ter resultado. E isso faz toda a diferença. Para o profissional que está começando, eu ia dizer, entra, estuda, especializa, faz a parte técnica, faz o teu arroz e feijão bem feito e busca algo novo. Será que aprender um pouco de contabilidade não é importante? Como é que funcionaria a psicologia comportamental para lidar com 5, 6, 7, 10 profissionais da área? Como é que tu lida com as crises muitas vezes que o cliente tem? E será que vendas e negociação não é importante para o negócio dele? Claro. Quantos profissionais sequer sabem vender? São tímidos porque não foi ensinado isso a eles. Diga-se de passagem, minha carreira começa no meu primeiro emprego, eu era tímido e gago. Nossa, não acredito. Inacreditável. Juro. E aí, numa situação em que eu travei, eu disse, preciso vencer isso. Depois disso, aprendi a vender. Depois que tu aprende a vender e negociar, se tu faz com amor, com dedicação, tudo dá certo. Aí você voa alto. Aí a gente cresce. Muito bom, doutor. Foi um prazer te conhecer, te receber aqui no Empresário de Sucesso, que você volte mais vezes pra gente conversar, Eu sou muito grato, estou sempre à disposição, foi um prazer. Até a próxima. Obrigado. Eu conversei com o Dr. Jonathan Ramos do Amaral, ele que é advogado e fundador do escritório Ramos e Amaral Advogados. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.